Bom dia, querida gente. Nós estamos juntos mais uma vez nesse nosso programa A Voz do Senhor. Programa que tem como objetivo refletir com todos vocês a palavra de Deus. Na verdade, esse programa traz um nome até pretensioso, A Voz do Senhor, e para alguns pode parecer que a nossa voz que é a voz do Senhor. Não. A palavra de Deus proclamada na igreja, proclamada também aqui no nosso programa, na nossa reflexão, é que é a palavra do Senhor. E, e aí, a partir dessa palavra, nós intuímos algumas coisas, refletimos sobre algumas questões que a própria palavra de Deus nos provoca. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vamos nesse programa de hoje colocar todas as pessoas doentes das nossas comunidades, das nossas paróquias, do nosso convívio, todas as pessoas que precisam do nosso apoio, da nossa oração. Vamos lembrar de todos os momentos difíceis que nós vivemos durante a semana. Em uma semana acontecem muitas coisas e aí a gente precisa fazer um pouco também esse momento de recolhimento e retomar tudo isso e colocar tudo isso na oração do Senhor, na oração com o Senhor. Sobretudo nesse domingo, sobretudo no domingo que é dia do Senhor, recolhendo toda a semana, nós queremos colocar os acontecimentos difíceis, colocar as pessoas que continuam doentes, acamadas, que precisam ainda mais do nosso apoio, da nossa oração, do nosso cuidado, da nossa dedicação. Então vamos colocar essas pessoas de modo especial como intenção do nosso programa A Voz do Senhor. Vamos colocar também como intenção todas as o nosso Brasil, na verdade, com todas as coisas que estão acontecendo. São muitas situações no campo político e no campo institucional, religioso, também no que diz respeito à educação, quantas coisas nós estamos discutindo e de modo que a gente vai percebendo que nós estamos em um tempo de instabilidade, um tempo de insegurança, um tempo de muitas dúvidas no que diz respeito ao político, ao educacional também. E nós queremos colocar isso aqui no nosso programa, queremos trazer a nossa oração, queremos trazer isso para a nossa oração. Tá bem? Vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora para o nosso momento, o momento da Palavra de Deus. Vamos exatamente para o momento da voz do Senhor. Vamos acolher, portanto, a boa nova de Jesus, o seu Evangelho. O Evangelho de hoje, ele se encontra em Lucas 21, de 5 a 19. Localiza aí na sua Bíblia, Lucas 21, de 5 a 19. Do Evangelho segundo São Lucas.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou combater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos e amigas, nós acabamos de ouvir esse texto de Lucas 21, de 5 a 19. Como em alguns momentos nós gostamos de destacar, nós estamos aqui no capítulo 21 de Lucas. Isso significa dizer que Jesus Cristo, conforme a estrutura do Evangelho de Lucas, já fez a sua longa viagem para Jerusalém. Quer dizer, o Evangelho de Lucas, de 9 a 19, mais ou menos aí, ele corresponde a um grande bloco, que é o bloco da viagem de Jesus rumo a Jerusalém. Aqui, no capítulo 21, aparecem outros temas. Aparece, por exemplo, o tema do templo. Jesus Cristo, ele começa a falar do templo, como o templo era muito bem enfeitado, e dizer, olha, como vocês admiram esse templo. E toma o tema do templo para fazer a sua catequese. É importante lembrar que esse texto ele aparece na catequese da igreja, ele aparece na liturgia da igreja, nesse tempo em que nós estamos já nos aproximando do tempo, do finalzinho do tempo litúrgico, que também corresponde um pouco ao final de ano. E é comum na liturgia da igreja, caminhando para esse tempo, termos esses textos que nos falam do fim, provocam a nossa reflexão. Mas aqui já queria tomar esse ponto para dizer que o Evangelho, escrito do jeito como está proclamado hoje, ele pode
nos gerar facilmente medo, ele pode gerar pânico em nós. Mas o próprio texto já nos adverte que o caminho não é o caminho da exaltação pela exaltação, o caminho não é o caminho do pânico, mas o caminho é o caminho da prudência. É importante destacar que esse evangelho já nos provoca no sentido de dizer que em tempos de crise nós não devemos entrar em pânico. Em tempos de crise nós devemos, de fato, viver a experiência da reflexão, viver a experiência do silêncio, para que possamos sair mais amadurecidos desse tempo difícil. O texto bíblico hoje já nos ajuda nessa direção. Não podemos seguir o caminho da exaltação pela exaltação, não, eu diria, não devemos ficar tão exaltados, mas devemos tomar o caminho do discernimento, o caminho da prudência. E aqui é importante dizer isso. Bem, vamos destacar outros aspectos que o próprio texto diz. O texto ele toca em vários pontos. Ele toca, por exemplo, na questão dos sinais de que os tempos últimos estão chegando. Falam de fome, falam de pestes, falam de terremotos. Só que, assim, ao mesmo tempo, nós precisamos, mais uma vez, tomar cuidado com essas, para não fazermos certas aplicações no sentido de aumentarmos ainda mais o nosso pânico. Porque nós olhamos para muitas coisas que já aconteceram, nós olhamos para muitas coisas que acontecem e logo nós já inferimos, olha, é de fato o fim dos tempos. Tem muitas coisas que dão essa impressão. Mas tudo isso está posto para quê? Para aumentar o nosso pavor, para aumentar o nosso medo e afastarmos a perspectiva da esperança? Não. Essas coisas estão ditas aí. Muitas coisas, aqui a gente poderia dizer que o apóstolo, o escritor sagrado, não olha somente para o futuro, coisas que vão acontecer, mas olhava também para coisas que já aconteceram. E nós podemos dizer isso. Como é que a gente lê? Como é que a gente lê tantas tragédias? Como é que a gente olha para tantas situações catastróficas que vivemos? Precisamos olhar com realismo, olhar essas coisas, colocá-las juntas, perceber para onde é que tudo isso está apontando, quais são as causas dessas coisas todas, como por exemplo, nós estamos em um tempo muito difícil no que toca à política. As últimas eleições desenharam um quadro não tanto animador, como também os próprios políticos que ganharam, como por último agora o Trump, nos Estados Unidos, criam um cenário que não traz tanto ânimo, tanta esperança para nós. Mas aqui não cabe também fazermos uma análise tão negativa, ou diria, ficarmos presos simplesmente a uma análise negativa desses aspectos e não nos darmos conta de outros aspectos, de uma coisa, ou de uma leitura mais integrada de tudo isso, e de tal modo que não gere em nós posturas de esperança. É nesse sentido que a gente está insistindo. Precisamos olhar, fazer uma análise desses aspectos todos que têm acontecido no mundo, no Brasil, e nos perguntarmos como é que agora a gente se posiciona. Se posiciona achando que essas pestes, esses terremotos, essas coisas todas, essas guerras, essas situações adversas apontam para a desesperança e aí vamos ficar? Ou nós vamos olhar todas essas coisas com
com realidade, com franqueza e dizer, olha, onde é que nós estamos falhando mesmo? Onde é que nós estamos falhando em um cenário de tanta instabilidade, de tanto racismo, de tanta falta de respeito, de tanta falta de cuidado com o outro? Onde é que nós estamos? Quer dizer, então, um evangelho como esse que nós acabamos de proclamar não deve nos ajudar, não deve alimentar o pavor, o pânico, mas deve nos ajudar nessa direção. Por isso estou insistindo nisso aqui. Que às vezes nós olhamos para esses textos tidos como mais escatológicos, mais apocalípticos, da própria catequese de Jesus, como outros textos também do próprio livro do Apocalipse, ou da literatura apocalíptica presente em outros textos bíblicos, como o profeta Daniel, lá no Antigo Testamento. Nós olhamos com óculos negativos para essa literatura apocalíptica da própria Bíblia. E esse texto pode nos ajudar nessa direção, mas não é o ideal. Não é o ideal, porque de fato nós precisamos ir para um outro lugar, para um outro sentido. E eu acho que esse versículo 13, depois de ter falado tantas coisas aqui, esse versículo 13 ele ajuda. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, esse tempo, ele não é tempo simplesmente de crise. É também. Ele não é tempo de pânico. É também. Mas assim, esse tempo, que é um tempo difícil, é um tempo de testemunhança. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Olhemos para a igreja primitiva. Olhemos. Por isso que os estudos bíblicos nos ajudam a compreender que Lucas, ele é o autor da história. Lucas valoriza muito a história, mas Lucas não toma simplesmente o futuro, essa ideia do que vai acontecer. Lucas, ele, na sua própria escrita, inspirado pelo Espírito, né, esse texto é um texto sagrado para todos nós, ele toma a história como o lugar do próprio anúncio e da exortação da palavra de Jesus, da mensagem de fé. Então, aqui também vale para nós. Nós precisamos contemplar a história, a nossa história, a história desses tempos, a história recente, para dizer, olha, aqui é lugar do anúncio e da exortação. Aqui, conforme o texto bíblico, é lugar da testemunhança. E de uma testemunhança mais coerente, mais verdadeira. Olha que o nosso cenário nesse contexto, ele é um pouco desolador. Primeiro porque nós temos muitas expressões de fé ingênua. Nós temos muitas expressões de uma fé não madura, não amadurecida. Então, uma fé não amadurecida, uma fé que muitas vezes fica em si mesmada, ela não consegue dar conta para um tempo tão difícil como o nosso. Uma outra coisa, uma fé que não nos provoca para o comunitário, ela também não nos ajuda a dar conta desse tempo da nossa história. Quer dizer, olha para onde é que o texto está nos apontando. O texto está apontando para a testemunhança. Repito o versículo 13. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Que fé? Uma fé ingênua? Não. Uma fé que separa simplesmente céu e terra. Uma fé que não nos ajuda a fazer uma leitura mais sadia dos próprios acontecimentos do mundo. Não. Uma fé que aponta para um mundo que simplesmente é apenas um vale de lágrimas, também não. Nós somos convidados como disse, a uma fé que nos ajuda a ver com positividade também esse mundo e nessa positividade fazemos o esforço de encontrarmos saída para o que nós estamos vivendo. Então isso aqui
Isso aqui é importante a gente frisar e é por isso que a gente tem frisado. E digo mais, quer dizer, uma fé que não nos provoca para o comunitário, uma fé que simplesmente está baseada numa certa troca. Não, eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, faço a minha desobriga, faço meus compromissos ali, realizo meus compromissos com o Senhor e pronto. Aí não vai. Quer dizer, eu faço alguns atos de fé, mas os meus óculos não são os óculos da fé. Eu tenho algumas atitudes de fé, eu tenho atos de fé, mas eu não pauto a minha vida ou a minha reflexão ou o meu olhar para o próprio mundo conforme a minha fé. Então isso aqui nos provoca muito. O texto ele tem muitos elementos, como por exemplo Jesus Cristo que diz, olha, muitos vão chegar dizendo, sou eu. E eles, não, cuidado, cuidado. E aqui, se fôssemos caminhar, é uma outra reflexão, porque sou eu, lembra, Jesus quer dizer, muitos vão chegar dizendo que é o Messias, mas não é o Messias verdadeiro. E só essa expressão, sou eu, é uma expressão muito cara nas Sagradas Escrituras, porque lembra aquela própria experiência de Moisés, né? O que eu vou dizer quando perguntarem teu nome? Diga que eu sou aquele que sou. E de repente aparece essa expressão hoje no Evangelho, sou eu. Quer dizer, olha como as coisas são tão casadas nas Sagradas Escrituras. Isso quer nos dizer muito. Quer dizer, nem todo mundo que chega dizendo eu sou, é de fato o eu sou. É o Messias. Vale também para outras dimensões consequentes da fé. Nem tudo que parece fé é fé. Nem tudo que parece ser dito, nem tudo que é dito em nome da fé, do evangelho, é fé. Então isso nos provoca muito. E aí tem mais uma outra expressão que eu gostaria rapidamente de dizer para vocês. Jesus Cristo vai dizer, o texto diz, chegou a hora. Olha que interessante. Quando Jesus é um pouco provocado por sua mãe nas bodas de Caná, ele vai dizer, ainda não chegou a minha hora. Mas como disse a vocês, ele já fez a longa jornada, a longa subida para Jerusalém, e agora aqui o próprio texto vai nos encaminhando, a própria narrativa bíblica de Lucas vai nos encaminhando para dizer, olha, está chegando a hora. Está chegando a hora. E tem muitos outros elementos. Aqui o texto fala, é um texto grande hoje, né? O evangelho é grande, é maior, bem maior do que o do costume. O texto também provoca para a dificuldade com os parentes. Olha que coisa curiosa. Quer dizer, o Lucas, vamos dizer que ele é o profeta do agora. Ele é o profeta da história. Ele é o evangelista da história. Quando escreveu muita coisa e registrou, muita coisa já acontecia. Imagine hoje. Então não vamos só jogar esse texto para o futuro, porque ele já é presente. Quanta dificuldade com os parentes. Aqui parentes, aqui irmãos de fé, tudo vai aqui. Olha como nós somos homens e mulheres da contradição. Tá aí, estão aí. A nossa fé também é feita de contradições, infelizmente. E aqui o texto provoca nesse sentido. O parente entregando o parente. E a gente pode entregar ao outro de diversos modos. Nós podemos, de fato, entregar, eliminar o outro de diversos modos. Então o texto aqui ele é muito forte também quando toca no tema da dificuldade que tivemos, que temos e teremos com os nossos próprios. E nesse sentido, ver que muitas das nossas dificuldades, elas estão dentro. E aqui eu queria fazer um alerta que é também um tom profético, mas um tom profético de agora. Quer dizer, muitas das nossas dificuldades, elas estão dentro. Para uma leitura assim até mais
mais forte, aí eu diria, para aqueles que têm medo dos ataques da igreja, e o texto hoje vai dizer também, não prepareis tanto a vossa defesa, deixai que o Espírito trabalhe, e é um trecho tão interessante para dizer que é o próprio Deus que vai nos dar sabedoria para o momento. Claro que isso aqui não justifica a mediocridade, a falta de preparação, mas aqui o texto dá um indicativo para essa outra ideia da sabedoria como um dom de Deus. Não prepareis tanto, se preparem, claro. Vamos nos preparar para fugirmos da mediocridade. Mas não se preparem demais, quer dizer, deem espaço para a sabedoria como um dom de Deus. Então, assim, e aqui eu queria então dizer isso. Nesse tom de defesa, nesse tom de que a gente prepara para enfrentar as coisas, eu queria então simplificar essa fala dizendo assim: se formos pensar em destruição, se formos pensar em dificuldade, muitas vezes não são os de fora ou as situações externas que obstaculizam, colocam obstáculo à nossa fé, dificultam a nossa caminhada. Não. Muitas vezes são até os de dentro que dificultam as coisas. Quer dizer, porque isso é desabafo? Não diria nesse aspecto. Quero só dizer como Lucas é o profeta do agora, ele olha para a história e nos provoca, entendendo que a história é o lugar do anúncio, da exortação. Eu queria também dizer isso. Quando eu olho para tantas coisas, para o intra e para o extra eclesial, para o fora e para o dentro, para dentro e para fora, eu vejo isso. Às vezes podemos ficar demasiadamente preocupados com as coisas externas que vão atrapalhar, que dificultam, e aí as questões, até essa questão de gênero, que a gente sai falando até bobagem em nome disso, a gente precisa até se preparar mais para enfrentar o tema, e a gente sai por aí travando um diálogo, mas sem entender certas coisas. E então, assim, até em nome disso, a gente pode até pensar, não, são de fora que vão acabar com a igreja, com a sua moralidade, com essas coisas. Eu queria dizer, muitas vezes já começa de dentro, às vezes a gente pode se implodir, a gente pode dificultar a nossa própria vida. Então, quer dizer, simplificando ainda mais essa história, que talvez não estou conseguindo fechar esse ponto, mas dizer assim, muitas vezes a gente não precisa do de fora, do jeito dependendo do jeito como a gente levar a nossa fé, como compreendemos as coisas, o mundo, como vivemos a nossa fé, nós podemos mesmo ser causa de destruição. Então é nesse sentido que a gente precisa. Claro que os elementos externos dizem muito, ameaçam, dificultam, mas não só. Tá bem? São muitos elementos aqui. Esse texto é extremamente provocativo. Eu queria então terminar essa nossa reflexão agradecendo a sua audiência e dizer que vamos continuar refletindo. Aqui a gente faz isso, né? Temos insistido, sem pretensão de dizer que essa nossa palavra é a voz do Senhor. Não. Aqui é uma palavra segunda, como a gente diz em termos mais teológicos, sistemáticos. A teologia ela tem uma palavra segunda. De fato, a palavra de Deus, com todo o seu valor, lida, proclamada na igreja, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é para nós palavra de salvação, contém uma palavra de vida e esperança. Portanto, a Bíblia é a voz do Senhor. E depois a gente reflete conforme as Sagradas Escrituras. Queridos amigos e amigas, um bom domingo e uma boa semana para todos.